Bem, pessoal, continuando aí os nossos estudos sobre os fundamentos de transmissão digital, compreendendo aí o funcionamento das modulações digitais presentes no sistema de televisão digital brasileiro, nós estávamos estudando a parte 2, né, os fundamentos do módulo 5A, e aqui no nosso slide, pessoal, a gente tem algumas informações sobre as simulações que foram apresentadas no nosso módulo de modulação digital, né? Então, pessoal, o objetivo é realizar algumas simulações, analisar, na verdade, as simulações computacionais que foram apresentadas dentro do módulo, né? Então, aqui a gente colocou as simulações das modulações digitais BPSK, QPSK, 16 QAM e 64 QAM. Então, nós vamos agora aprender um pouco sobre essa plataforma de simulação de sistemas de comunicação digital, que é o MATLAB Simulink, um ambiente aí integrado de simulações. E nós vamos partir para o primeiro caso, né, que é a modulação por chaveamento de fase, né, da família PSK. Lembrando, PSK, Phase Shift Key. Então a gente tem aí um chaveamento de fase, a característica da onda portadora que vai ser modulada é a sua fase. Então nós estudamos o sistema de modulação, né, os conceitos de uma modulação digital, empregando aí os processos de mapeamento digital e efetiva modulação, translação do espectro dos nossos sinais, né? Então nós vimos conceitos sobre os vetores sinais, os símbolos complexos, as funções base, o plano, a constelação digital de sinais, né? A constelação de sinais que forma uma modulação digital. E agora a gente vai partir um pouquinho aqui para análise das simulações que foram apresentadas no nosso módulo. Então, em conjunto aqui com o nosso slide, vamos até o slide que trata da modulação BPSK. Estou colocando ele aqui, ó. Mostra para a gente o diagrama, na verdade a simulação feita no ambiente Simulink. Lembrando, pessoal, no MATLAB é uma plataforma de simulação, análise, para realizar cálculos, modelagens, né, dentro do campo gigantesco da engenharia. Isso pode ser feito a nível de código ou a nível de blocos. Então, dentro do MATLAB nós procedemos com a implementação, desenvolvimento e projetos a nível de código, e no Simulink nós podemos fazer os mesmos projetos, só que a nível de bloco. Então repare, pessoal, que o sistema de comunicação BPSK ele pode ser desenvolvido dentro da plataforma de simulação Simulink, e o nosso objetivo é validar, estimar o desempenho em termos de probabilidade de erro de bit dessa modulação digital. Então aqui a gente colocou o diagrama de simulação, eu gosto de chamar dessa maneira, né? Que aqui a gente tem os vários blocos que compõem esse sistema de comunicação digital. Então a gente está trabalhando aqui em termos de system level, né? System design, a nível de blocos. E o objetivo com essa análise é verificar qual é a curva de probabilidade de erro, qual é o desempenho dessa modulação digital. Então, nós vamos aqui para o MATLAB, Simulink. Então, está aqui a cara do nosso MATLAB e o Simulink com as várias bibliotecas, né, as várias libraries ou block sets, né. Aqui nós temos diversos blocos que implementam diversas funcionalidades em muitas áreas da engenharia, como a área aeroespacial, processamento de imagens. Então você tem a DSP System Toolbox para processamento digital de sinais, a Vision Toolbox, né, a Computer Vision Toolbox. Então, várias dessas block sets elas foram desenvolvidas, elas foram pensadas, né, para atender os requisitos, atender a demanda de pesquisa e desenvolvimento dentro dessas áreas. E o nosso foco aqui é na Communication System Toolbox, que trata da etapa de codificação de canal, equalização, transmissão, recepção, modulação digital, canal, modelagem. Então tudo isso é, de certa forma, compilado ali dentro e de uma maneira elegante, né, com vários blocos que implementam, que nos permitem implementar várias funcionalidades e pensar no design e verificar o desempenho de diversos sistemas de comunicações digitais, certo? Então, para a gente poder caminhar em conjunto com o nosso módulo 5A, aqui a gente tem um diagrama, na verdade é a simulação a nível de blocos, no Simulink.
da modulação BPSK. E lembrando que a gente trabalha com a representação, na verdade existe uma representação da envoltória complexa dos sinais para que nós possamos representar sinais em banda passante e em banda base. Então, é possível você simular, verificar o desempenho de um sistema de comunicação digital sem gerar essa onda portadora. Então, nós estamos trabalhando com mapeamento digital, geração dos símbolos complexos que compõem a constelação de sinais, e frente ao ruído, frente ao canal AWGN, né? Então, repare no seguinte, pessoal, nós temos uma fonte Bernoulli, uma fonte binária para geração dos bits que vão ser mapeados digitalmente pela constelação digital, BPSK. Aqui nós temos um modulador equivalente em banda base BPSK, com algumas configurações, certo? O canal AWGN, aqui nós podemos configurar a relação EB por N0, o número de bits por símbolo, a entrada em termos de potência do sinal. Então, são parametrizações específicas de cada bloco que nós configuramos ao longo do desenvolvimento da simulação para poder simular esse sistema e atingir, visualizar, estimar qual é o desempenho em termos de probabilidade de erro de bit, o desempenho da BER desse sistema. Então, aqui nós temos o demodulador BPSK e aqui um bloco responsável por realizar a estimativa da taxa de erro de bit, que é, em essência, a relação entre os bits errados, demodulados e decodificados de forma errônea, sobre o número total de bits transmitidos. Então, é uma estimativa de probabilidade de erro de bit do sistema. Então, além disso, nós temos alguns blocos aqui para realmente fazer essa simulação acontecer dentro do ambiente de simulação. E aqui os blocos para visualização das constelações do sistema BPSK. Então, aqui eu configurei uma relação EB por N0, por exemplo, de 7 dB. Lembrando, isso significa que a energia de bit ela é superior, é maior, de 7 decibéis, comparada com a densidade espectral de potência do ruído gaussiano, ruído branco, N0. Né? Então, eu vou simular esse sistema e visualizar as duas constelações. Reparem nisso, pessoal. Aqui a gente está visualizando as constelações de sinais do sistema BPSK. E a distância euclidiana nesse plano de constelação de sinais, pessoal, tem impacto, sim, no desempenho. Por quê? Dependendo da energia, dependendo da diversidade, da potência do ruído, esse símbolo que foi enviado, esse símbolo BPSK que foi enviado pelo canal de comunicação, pelo canal AWGN, para ser mais exato, ele vai ser corrompido. Então, observando aqui na nossa constelação BPSK recebida após o ruído AWGN, nós temos uma nuvem em torno da posição ideal de símbolo. Então, no sistema BPSK, nós sabemos que existem dois símbolos, né? A constelação de sinais ela é feita de dois símbolos. Um símbolo relacionando uma fase da portadora e outro símbolo relacionando outra fase. Então, essa portadora é chaveada de duas maneiras. Então, por exemplo, com fase 0 ou fase de 180 graus. Então, dependendo do bit, a informação que entra no nosso modulador BPSK, nós temos uma fase ou outra da portadora BPSK. Mas aqui na nossa simulação, nós representamos isso como um vetor de sinal. Um vetor de sinais que tem uma amplitude, uma magnitude, para ser mais exato, e uma fase. Então, com a adversidade, com o ruído, nós temos aqui uma nuvem que nos remete àquele conceito das regiões de decisão. Então, o receptor precisa decidir sobre qual símbolo foi enviado e aí realizar o demapeamento e recuperar a informação original. Então, dependendo da potência desse ruído, podem, na verdade, existir erros no processo de demodulação e demapeamento digital. Então, se nós aumentarmos a relação sinal-ruído, se nós aumentarmos o EB por N0 para, por exemplo, 10 dB, nós vamos ter uma nuvem, não é, de ruído. Vou abrir aqui. Relativamente menor. Por quê? Quanto maior a energia, maior a relação EB por N0, maior a energia do seu sinal frente ao ruído. Então, o símbolo recebido ele vai estar potencialmente mais próximo do símbolo que foi enviado.
Então fica mais fácil para o receptor demapear, decidir, lembrando, detectar, decidir e demapear as informações que chegam. Então, quanto maior é a ordem da modulação, quanto mais densa é a constelação, mais susceptível torna-se essa modulação frente às ações do ruído. É aqui que existe uma relação de compromisso, um trade-off entre a eficiência espectral, a capacidade, a vazão que aquela modulação pode fornecer para as informações que entram no nosso sistema de modulação e a robustez que essa modulação oferece frente às adversidades que existem, que ocorrem no canal de comunicação. No nosso caso, nós estamos primeiramente lidando com o canal AWGN. Só existe, por enquanto, somente o ruído AWGN. Então eu vou aumentar mais ainda essa relação IB/0 para, por exemplo, 12 dB. Vou simular o nosso sistema. Repare aqui que a probabilidade de erro de bit ela já está tendendo a zero. Aqui é a constelação de referência. E aqui é a constelação na saída do canal. Então repare que essa nuvem de ruído, esses símbolos recebidos, eles vão se aproximando mais da posição ideal simbólica, né? E a região de decisão, aqui a gente tem dá para notar que, eu vou aumentar aqui a constelação, que diminui-se as chances de você ter um símbolo enviado caindo na outra região de decisão, provocando aí um erro de demapeamento, um erro de detecção, decisão e um possível erro de demapeamento digital por parte do sistema de demodulação BPSK. Então aqui a gente fica exposto, na verdade, pessoal, essa análise preliminar das constelações digitais do sistema BPSK, que trabalha somente com 2 símbolos. Então, o que acontece no Simulink é que nós temos que implementar aqui, utilizar, na verdade, do conceito das simulações baseadas em eventos Monte Carlo. Aqui existe, nesse bloco, repare que nós temos aqui a BR, logo aqui acima, que está colocada, nós estamos estimando uma taxa de erro de bit de 0, ok? Aqui abaixo nós temos o número de erros que foram encontrados, não é? Pelo bloco Error Rate Calculation, e o número total de símbolos, bits, na verdade, enviados. Então nós temos que enviar muitos bits, simular esse sistema, deixar essa simulação rodando, para elevar a confiabilidade no resultado da estimação da taxa de erro de bit, da probabilidade de erro de bit do nosso sistema. Então, basear aí o nosso design de simulação em eventos Monte Carlo seria estabelecer um critério de parada que pode estar relacionado, por exemplo, ao número total de bits enviados ou ao número de erros encontrados, para que nós possamos estopar, parar a simulação e iterar o valor de EB'0 para um próximo valor, gerando aí uma taxa de erro de bit, estimando, na verdade, uma probabilidade de erro de bit para cada valor de EB'0 simulado. Então, o resultado dessa simulação, fazendo essas iterações dentro do ambiente Simulink, nos provê essa curva de desempenho aqui que eu vou colocar no nosso slide. Repare que a gente tem aqui uma curva de desempenho que relaciona a probabilidade de erro de bit média com a relação EB'0. Então repare que quanto maior é a relação EB'0, pessoal, menor é a taxa de erro de bit. Então aqui existem alguns casos colocados, por exemplo, para uma relação EB'0 de 7 dB, aproximadamente, nós temos uma taxa de erro de bit de 10 elevado a menos 3. Então, estima-se que existe um bit errado decodificado, demapeado de forma errada, a cada 1000 bits transmitidos. Então, aumentando a relação EB'0, por exemplo, para 10.2 dB, nós caímos para uma taxa de erro de bit de 10 a menos 6. Não é? Então, trata-se de um desempenho, aqui lembrando, não é, pessoal, nós só estamos lidando com o ruído AWGN. Estamos verificando o desempenho da simulação, o desempenho da modulação digital frente a esse ruído AWGN. Repare, eu vou passar agora para o sistema QPSK, que nós já vimos aí. Vou primeiro dar o stop nessa simulação, passar para o sistema QPSK. Nós vimos que implementando o mapeamento Gray para garantir que na constelação de sinais os símbolos que são adjacentes só se distinguam de um bit, você aproxima aí, você tem uma minimização da taxa de erro de bit, quando, na verdade é muito mais provável
que num sistema de modulação, que o seu demodulador, o seu detector, erre para os símbolos adjacentes. Mas, às vezes, errar um símbolo adjacente significa errar mais bits. Então, você tem uma diferença aí entre a taxa de erro de símbolo e a taxa de erro de bit. Então, o mapeamento Gray ele é utilizado para que você tenha uma diferença de apenas 1 bit entre símbolos que são adjacentes. Então, isso faz com que você minimize a probabilidade de erro de bit. Ok? Então, nós vimos que o sistema QPSK, implementando o mapeamento Gray, ele tem desempenho equivalente em termos de BER quando comparado com a modulação BPSK. Então, aqui nós estamos simulando um sistema QPSK da mesma forma com a geração de dados binários, o modulador equivalente em banda base QPSK. Aqui nós já podemos ver o mapeamento Gray, a constelação digital, a constelação de sinais, né, o plano euclidiano aqui para exposição dos símbolos QPSK, o canal AWGN, com as configurações, aqui eu vou colocar também 7dB para a relação EB'0. O detector QPSK, aqui um esquema de bufferização para que nós possamos ver no display esses vetores sinais, que são, na verdade, aqui nós estamos implementando, utilizando aí o conceito do mapeamento IQ, as funções base em fase, em quadratura, para a geração dos símbolos complexos. Então, nós estamos falando de um conjunto, né, um plano ortonormal de sinais, de funções base que são ortogonais entre si e normalizadas para a geração de símbolos complexos. Então, um símbolo complexo é uma combinação linear entre funções base e coeficientes que são mapeados em um plano de constelação de sinais. E esse símbolo complexo é um vetor sinal que é enviado por um canal AWGN, que também, esse ruído AWGN, é um vetor ruidoso que corrompe as informações, corrompe o vetor transmitido. E aqui o nosso detector QPSK, que implementa aí o critério, a recepção baseada em máxima verossimilhança, né, para poder detectar e decidir sobre qual foi o símbolo enviado e depois demapear essa informação, esse símbolo estimado, em um conjunto de bits decodificados, né? Que no caso do sistema QPSK, nós temos 2 bits por símbolo. Então, você tem um aumento aí da eficiência espectral da sua modulação digital, que está ligado à ordem de modulação. Então, a constelação aqui já se torna mais densa, portanto, torna-se mais difícil para o receptor tomar uma decisão de qual símbolo foi enviado frente à ação do ruído. E aqui, implementando o mapeamento Gray, nós temos um desempenho equivalente. Então, vamos simular aqui esse sistema, visualizar a constelação de referência, QPSK, e a constelação recebida. Repare que nós temos aqui essa nuvem de ruído aqui e alguma coisa acontecendo. Nós não temos as regiões de decisão totalmente livres da ação do ruído. Então, existem alguns símbolos que são enviados que podem cair em uma das outras 4 regiões de decisão que caracterizam o detector e o demapeamento QPSK. Então, nós podemos ver até aqui, no bloco de estimação de taxa de erro de bit, que a nossa BER não é zero, que existem aqui mais de 1000 erros acontecendo, e levando uma estimativa de probabilidade de erro de bit, uma estimativa de desempenho desse sistema. Então, repare, pessoal, que aqui nós temos os símbolos enviados, colocados no nosso display. Eu vou chegar mais perto aqui para a gente ver. Uma bufferização de 4 símbolos para nós podermos visualizar os símbolos recebidos. Ok? Então, repare que existe um ruído atuando no nosso vetor sinal e esse vetor transmitido agora está corrompido. Isso nos leva ao desempenho do sistema QPSK, que possui maior eficiência espectral que o BPSK e, ao mesmo tempo, causa, na verdade, resulta no mesmo desempenho do sistema BPSK em termos de probabilidade de erro de bit. Então, essa curva foi retirada também do nosso módulo 5A, que traz o desempenho do sistema da modulação QPSK, implementando um mapeamento Gray e um mapeamento binário. Qual é a diferença em si desses 2 mapeamentos? Vamos ver aqui na simulação, pessoal. Vamos dar um stop na simulação, abrir o detector, o modulador, BPSK,
Repare que aqui, ó, nós estamos visualizando o mapeamento Gray da modulação QPSK. Se nós visualizarmos os símbolos adjacentes, eles só se diferem de apenas um bit, ok? Agora eu vou mudar aqui para o mapeamento binário, vou mostrar novamente a constelação, e repare que existe uma diferença bem aqui entre o símbolo representando o símbolo complexo que representa os bits 0, 1 e o bit 1, 0, ou seja, o de bit 1, 0. Então aqui, pessoal, desse símbolo para esse símbolo, nós temos uma diferença de 2 bits. Em contrapartida, no mapeamento Gray, desse símbolo para esse símbolo, nós temos a variação de apenas 1 bit. Então essa em si é a principal diferença na implementação do mapeamento Gray para o sistema QPSK. Lembrando, nós temos o designer, né, o projetista, o engenheiro que projeta, faz o design dessa constelação de sinais de um sistema de modulação. Ele está livre para dizer qual é a regra de mapeamento, qual é a disposição dos símbolos na constelação digital de sinais, qual é o offset de fase para cada uma dos símbolos e qual é a regra, principalmente a regra de mapeamento. Então, o que diferencia uma modulação digital da outra está muito ligado à regra de mapeamento utilizada, à disposição dos símbolos na constelação digital e também quais são qual é o tipo de modulação, como você vai de fato representar a sua informação através de símbolos que utilizam de funções bases, que são, na verdade, os nossos sinais onda portadora para efetiva translação do espectro das nossas informações, de banda base para a banda passante. Então esse tipo pode ser um chaveamento de fase, um chaveamento de frequência, um chaveamento de amplitude, e a combinação do chaveamento de amplitude com o chaveamento de fase nos provê a modulação QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Então, no nosso próximo slide, nós temos aqui o diagrama de simulação, a simulação de um sistema 16 QAM, que também nós vamos mostrar aqui no Simulink. Colocamos no nosso módulo 5A algumas informações relacionadas ao modulador IQ e a utilidade, na verdade, o potencial que existe nesse esquema, nesse tipo de mapeamento para a geração dos símbolos complexos, porque você pode optar por diferentes níveis, né, energias de símbolo, combinando esses símbolos em fase e quadratura para gerar uma constelação que você deseja, não é? Então essa combinação de amplitude shift key e phase shift key nos provê a modulação em amplitude e quadratura, que é o sistema QAM, uma combinação de energia, de amplitude, níveis e IQ, em conjunto com fases diferentes pela composição em fase e quadratura, de acordo com as funções básicas que nós utilizamos para gerar os símbolos complexos. Então, vamos lá agora para a modulação 16 QAM, colocada aqui. Estou colocando configurando uma relação EB por N0 aqui de 12 dB, repare que a gente está... Vamos, por exemplo, colocar a mesma relação, né, de 7 dB para a relação EB por N0. Configurando aqui os moduladores, o mesmo esquema de simulação, e aqui nós vamos simular. Reparem, pessoal, aqui nós já temos um critério de parada para a simulação, retirei ele aqui, e vamos visualizar agora as constelações para o sistema QAM. Repare que agora sim, pessoal, nós temos uma queda no desempenho. Repare que a probabilidade de erro de bit aqui está girando em torno de 0,017. É um valor assim que para sistemas de comunicação sem fio é um valor que não é o melhor, não é o mais adequado para que você possa demodular, detetar, decidir, decodificar os sinais, né? Então repare que a constelação já nos informa, né? Ela está degradada porque nós podemos ver que essa nuvem ao redor de cada célula simbólica, ela invade as outras regiões de decisão dos outros símbolos, prejudicando, dificultando. Então, o aumento da ordem de modulação, se não vier acompanhado de um aumento na relação EB por N0, né, você tem uma piora no desempenho. Mas, em contrapartida, nós estamos levando 4 bits por símbolo aqui no sistema 16 QAM. Então, a eficiência espectral da modulação QAM, para o caso M igual a 16, é bem maior do que o sistema QPSK. Então, no sistema QPSK levamos somente 2 bits por símbolo e no sistema 16 QAM levamos
4 bits por símbolo. Então, 2 elevado a 4, 16 símbolos na nossa constelação. É uma constelação mais densa, provocando aí, em consequência disso, mais erros. E aqui nós podemos já comentar que se nós aumentarmos a energia dos símbolos, né, esse aumento às vezes pode ser proibitivo dependendo da potência de transmissão e de outros fatores para não causar interferência, né, em outras células de radiodifusão, por exemplo. Então, o ideal é que nós operemos com a menor taxa de erro de bit possível, com o menor custo de energia, né? Então, a busca por uma modulação eficiente, ela pode mirar na eficiência de potência e na eficiência espectral. Então, quando nós falamos sobre esse requisito de eficiência de potência, nós estamos falando da relação EB por N0 requerida para atingir a menor taxa de erro de bit possível. E a eficiência espectral nos diz respeito, nos remete à informação da capacidade do sistema de modulação em transmitir uma taxa RB sobre uma banda B, né? RB, taxa de bits por segundo, e RB, largura de banda ocupada. Então, configurando a mesma relação EB por N0 para o sistema 64 QAM, vamos colocar essa simulação aqui, ó. Relação EB por N0 7 dB, reparem, pessoal, na constelação de sinais. Reparem que aqui nós já atingimos ali 500 erros, estabelecemos um critério de parada. Vamos tirar esse critério de parada aqui para a gente poder rodar a simulação aí. E observem, pessoal, a degradação da constelação digital 64 QAM, taxa de erro de bit de 0.06, altíssima. Aqui nós podemos ver a completa degradação. Aqui nós não conseguimos visualizar e delimitar as regiões de decisão da modulação digital. Então, por consequência disso, o detector, o receptor 64 QAM comete erros no processo de detecção e decisão pelos símbolos estimados, pelos símbolos recebidos, né, resultando nos símbolos estimados. Então, vamos aumentar aqui a relação EB por N0 para ver se esse desempenho melhora. Vamos colocar aqui um aumento de 3 dB, uma relação EB por N0 agora de 10 dB, e ainda assim, nós temos uma constelação degradada. Então, observando o nosso slide, pessoal, nós temos uma comparação entre as duas modulações digitais, 16 QAM e 64 QAM, que são as modulações utilizadas no sistema de televisão digital brasileiro, não é? A modulação QPSK, a modulação 16 QAM e a modulação 64 QAM. São as mais utilizadas, são as que são prescritas e recomendadas na configuração de acordo com a aplicação em si. Então, por exemplo, uma aplicação para transmissão de vídeo em alta definição requer vazão, requer alta taxa. Existe uma alta taxa a ser transmitida. Então, nós temos que escolher uma modulação de alta ordem. Então, para a transmissão HD, por exemplo, nós podemos optar por uma modulação de equilíbrio 16 QAM ou uma modulação 64 QAM. É recomendável que nós utilizemos a modulação 64 QAM, mas protegendo essa modulação com algum esquema de codificação de canal. É aqui que entra esse tópico interessante e importante dentro da análise e estudo do sistema de comunicação digital para melhorar o desempenho em termos de probabilidade de erro de bit. Mas nós temos outras informações de controle, como as subportadoras piloto, que utilizam de outras modulações e até mesmo a modulação diferencial, o DQPSK, onde nós não precisamos, é uma modulação não coerente. Reparem que no nosso módulo nós temos a explicação do que é coerência e não coerência. À luz do processo de detecção, nós precisamos estimar a fase, extrair a fase da onda portadora recebida, sincronizar em fase e aí sim partir para a demodulação coerente das informações, que é o caso da família PSK. Agora, no sistema DQPSK, esse DQ é diferencial, é uma modulação diferencial que utiliza, na verdade, de uma variação. A informação é transmitida na variação de fase entre dois símbolos consecutivos, isentando o receptor de ter esse circuito de estabelecimento, extração e estabelecimento de sincronismo de fase da portadora. Isso simplifica o nosso receptor. Mas a modulação DQPSK ela sofre um pouco em termos de desempenho quando comparada com as modulações coerentes. Então, as modulações coerentes, você tem esse circuito mais complexo de extração de fase, sincronismo de fase da onda portadora, mas você tem um desempenho melhor
quando comparado com as modulações diferenciais, né? Então, para o nosso estudo de caso em si, para o nosso desafio, né, do desafio projeto do nosso módulo 5A, o que é interessante é ver que para sistemas, para aplicações que requerem alta vazão, alta capacidade, exigem alta capacidade, nós temos que escolher essas modulações como o 16 QAM e o 64 QAM, né, que são modulações de mais alta ordem, né? Ao passo que para situações, para aplicações onde é necessária a robustez, né, do sistema, aí nós precisamos de uma modulação de baixa ordem, como o caso QPSK. Então, dando enfoque aqui a nossa figura de desempenho das modulações 16 QAM e 64 QAM, nós podemos ver que existe uma diferença de desempenho entre elas. Repare que para o caso, por exemplo, de EB por N0 igual a 10.5 dB, a modulação 16 QAM, mais robusta, menos símbolos, menor densidade na constelação, resulta em uma taxa de erro de 10 a menos 3 aproximadamente, ao passo que a modulação 64 QAM traz 9 vezes 10 elevado a menos 1, uma B mais alta, né? Então, aqui que nós podemos ver a questão do trade-off, né? Então, para a mesma relação EB por N0, para as mesmas condições de relação sinal-ruído, para a mesma condição de recepção, o detector, o demodulador 16 QAM opera com maior robustez, ele opera com menor taxa de erro de bit. Então, ele precisa de uma relação EB por N0 menor, ele não exige muito em termos de energia para alcançar um determinado desempenho de taxa de erro de bit, ao passo que a modulação 64 QAM precisa de mais energia para atingir aquele desempenho. Então aqui nós podemos visualizar essa relação de compromisso. E para proteger essas modulações digitais, pessoal, nós temos a etapa de codificação de canal. Então, o objetivo do módulo 5A, pessoal, não é de fato aprofundar nas explicações acerca do código, né, que é utilizado como os códigos Reed-Solomon, os códigos convolucionais. Né? Nós estamos interessados em entender qual é o conceito da etapa de codificação de canal, né, que em si nos remete à informação de que na transmissão são inseridas redundâncias, então forma-se um código, existe um codificador na sua transmissão, a formação de um código, e lá na recepção você tem um algoritmo de decodificação que a partir desse código é capaz de corrigir erros que acontecem no canal de comunicação, que acontecem em virtude da ação do canal. Então, como qualquer outro código, existe um poder de correção finito. E isso depende da taxa de codificação e outras considerações, como o tipo de código, se é um código de bloco, se é um código convolucional. Então, no sistema ISDVTB, no sistema de televisão digital brasileiro, o que existe é uma cascata entre códigos Reed-Solomon, que são códigos de bloco, feitos de maneira externa, que nós vamos ver essa questão mais à frente, e um código interno, que pode ser configurado de forma independente para as camadas hierárquicas que existem no sistema ISDVTB. Então, o código Outer Code é o Reed-Solomon, o código Inner Code interno é o código convolucional. O algoritmo de decodificação para correção de erros é o algoritmo DVTEB. Então, aqui nós temos o slide com a nossa simulação, com o desempenho de um sistema de comunicação digital no Simulink, implementando a codificação convolucional com o código, com a decodificação Viterb na nossa recepção. Então vamos aqui abrir a nossa simulação, que é um sistema BPSK protegido. É um sistema BPSK que é de fato uma modulação robusta, só existem 2 símbolos na nossa constelação de sinais, e nós estamos protegendo essa modulação. Então repare aqui, eu vou configurar a nossa simulação também com a relação EB por N0 igual a 7 dB. Rodar a simulação. E repare, nós temos aqui. Repare que a nossa constelação, pessoal, olha que interessante, né? Nós temos uma constelação recebida que aparenta estar degradada, de fato está degradada, né? Nós podemos ver aqui que, vou colocar nessa tela maior, pessoal. Repare que nós temos a delimitação aqui das regiões de decisão. Existem 2 regiões de decisão para o sistema BPSK. Então, os símbolos que foram enviados podem cair na região de decisão de outros símbolos, provocando os erros, elevando a taxa de erro de bit. Mas repare na nossa simulação que a taxa de erro de bit está girando em torno de 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então, existe sim um código corretor de erro atuando, corrigindo os erros que acontecem em virtude da ação do canal de comunicação
que no nosso caso, lembrando, somente é o ruído WGN, né? Então reparem a curva, pessoal, de desempenho aqui no nosso slide. Essa curva de desempenho, a partir de certa relação EB para M0, ela se torna bem melhor do que o sistema EB-PSK. Então, sem a codificação de canal. Agora, por que nos primeiros valores de EB para M0 você tem um melhor desempenho da modulação BPSK sem codificação de canal? Porque com baixas relações sinal-ruído, baixos valores de EB para M0, a relação sinal-ruído é tão baixa que o erro provocado em virtude do canal ultrapassa o poder de correção do código e, ao invés de ajudar um processo de decodificação de canal, o código corretor atua atrapalhando. Então, essa análise é complexa na hora que nós vamos avaliar o desempenho do sistema de decodificação de canal em regimes de relação sinal-ruído muito baixas. Então, a partir de um certo limiar de relação sinal-ruído, nós temos uma superação, né, do desempenho do sistema que implementa a etapa de codificação e decodificação de canal no nosso sistema de comunicação digital. Então, nós podemos ver aqui a melhora, né, o artifício utilizado pela etapa de codificação de canal para atingir um melhor desempenho. Lembrando, qual é o trade-off aí? Quanto mais redundância inserida na taxa de codificação, ou seja, nós temos um fluxo de bits entrada no nosso codificador de canal, nosso codificador convolucional, no nosso caso, e é feita a geração de uma palavra-código, né? Então, existe uma redundância sendo inserida. Então, você pode, por exemplo, no caso do sistema IS-DBTB, trabalhar com uma taxa código-mãe de meio, entrar com um bit no codificador convolucional e sair com uma palavra-código composta por 2 bits. Então, você tem uma inserção de redundância, não é? Essa redundância não é informação útil. Então, quanto maior é o poder de correção do código, mais redundância é inserida e menos informação útil é transmitida. Então, a relação de compromisso está em aumentar o poder de correção do código, melhorando o desempenho em termos de probabilidade de erro de bit, mas sofrendo com o tráfego, a vazão de informação útil. Então, de um lado você tem vazão, de outro lado você tem robustez, novamente, na configuração do sistema de codificação de canal para proteção contra erros, para correção de erros, visando, né, alcançar um melhor desempenho em termos de probabilidade de erro de bit, né, do sistema. Então, aqui fica exemplificado, pessoal, a maneira como os conceitos preliminares, né, os conceitos fundamentais que governam os sistemas de modulação digital, para a gente começar a falar agora do nosso desafio projeto, né, que trabalha essa questão das modulações digitais, que nós vamos tentar solucionar juntos aí